Hello, titia chegou, minha gente. Vamos para um texto hoje do Instituto Ioscas, né? Hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto publicado no site Instituto Ioscas no dia 5/5/2025 e o título é Um Grande Mestre. Vamos lá para a leitura. Um grande mestre. A atmosfera do mosteiro estava tensa naquele período de estudos. O velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem, tinha sido convidado para ministrar uma palestra em uma universidade e ainda não retornara da viagem. Até que voltasse, eu ficaria responsável pela direção. Havia pouco tempo, Alex ocupara o cargo de coordenador geral dos cursos. Decidira estabelecer uma rota na qual os monges teriam de trilhar a partir de então. Os cursos não seriam mais de livre escolha, como sempre acontecera. Estabeleceu-se critérios à trajetória de estudos sob o pressuposto de que alguns conhecimentos são fundamentais à compreensão de outros como degraus primordiais e indispensáveis à escadaria infinita para um conhecimento maior. O velho aprovara o novo planejamento e, antes de viajar, fizeram uma reunião com os monges para que todos tomassem ciência e dirimissem dúvidas. Contudo, mudanças trazem inquietações, desconfortos e contrariedades. Se nas mudanças reside o cerne da evolução, brota também o germe da insatisfação em que se sente atingido pelas transformações dos movimentos exigidos pela vida. Quase ninguém gosta de se levantar da poltrona confortável da qual se considera dono pelo longo tempo que está sentado. Embora a comodidade, a conveniência e o privilégio fomentem o atraso e a desigualdade, não há como negar suas raízes ainda atuantes no comportamento comum. Sem darmos conta, influenciam na leitura dos acontecimentos e interferem em nossas ações e reações, escolhas e destino, aproveitamento ou desperdício de oportunidades. São condicionamentos ancestrais com uma pesada carga de primitivismo e imobilidade. Com o passar dos dias, o burburinho aumentou. Diversas requisições foram indeferidas por Alex, redirecionando os proponentes a outros cursos conforme o plano de estudos traçado pela coordenação, e não aqueles desejados pelos monges, na contramão de hábitos que, de tão antigos, viraram vícios ou supostos direitos. Como se não bastasse, algumas rejeições tratavam do anseio de quem estava há bem mais tempo na ordem do que Alex. O aforismo popular sustenta que a antiguidade é um posto, uma falácia criada por interesses de oportunidade, muitas vezes obscuros e nem sempre justos. Capacidade, competência e comprometimento são pressupostos com maior teor de equidade e justiça do que a cronologia de ingresso em uma instituição, empresa ou irmandade. Capacidade fala da habilidade inata para o exercício de uma função específica. Competência se refere à habilidade adquirida através dos estudos e práticas. O comprometimento se revela pelo intermédio do nível de dedicação e esforço indispensáveis à tarefa. De outra face, habilidade não se estabelece apenas com a inteligência cognitiva ou erudição. Não há como negar a existência dos gênios a serviço das sombras. Não raro, eles somos nós, quando insatisfeitos ou contrariados. Fomentamos conflitos, desagregação e, por consequência, ainda que inconscientemente, semeamos dor e sofrimento. Bons e nobres sentimentos são essenciais no exercício de separar o bem do mal. Cabe-nos a meticulosa tarefa de valorizar a luz reverberada na utilização das virtudes como meio de deslocamento por entre os obstáculos inerentes às relações e ao cotidiano. Humildade, simplicidade, compaixão, delicadeza, sensatez, firmeza, paciência, tolerância, honestidade, pureza, entre outras virtudes, na confluência do amor com a sabedoria, ilustra o nível de desenvolvimento espiritual alcançado. Em situações de conflito, a lucidez, aliada ao equilíbrio emocional, se mostra mais útil, valiosa e necessária do que qualquer genialidade ou diploma
sem importar a capacidade de cognição em resolver complicados cálculos matemáticos, citar autores consagrados ou o prestígio da universidade cursada. A insatisfação escalou tons no mosteiro. Embora a maioria tenha aceitado de bom grado as mudanças, lhe reconhecendo a importância e a necessidade, percebia-se a formação de um pequeno grupo de monges descontentes cujo comportamento beirava a revolta. Poucos, quando articulados e insistentes, podem abafar a voz da maioria e contagiar os desprevenidos e distraídos. Então, o perigo se alastra. Como responsável pela direção na ausência do velho, por inexperiência, eu demorei a agir para debelar os ânimos acirrados e manter o mosteiro unido. Até que estávamos na cantina, reunidos para o almoço, quando Ibrahim, um dos integrantes mais antigos da ordem, que teve a sua requisição rejeitada pelo Alex, sob a alegação de que antes de realizar o estudo pretendido, precisava cursar outro como pré-requisito, questionou em público o motivo do indeferimento. A decisão se pautara nas novas regras estabelecidas, sem levar em conta o conhecimento, a experiência e a trajetória de Ibrahim no mosteiro ao longo de tantos anos. Em fração de segundo na conversa se fez uma discussão ríspida. Inveja, ciúmes, despeito, abusos e desrespeito foram termos utilizados na troca de acusações. A aspereza no timbre da voz, no teor das palavras e nos fundamentos dos argumentos ilustravam a gravidade e o descontrole da situação. Não se tratava de um desentendimento isolado entre Alex e Ibrahim. Alguns monges tomaram partido. A animosidade escalou intensidades, evidenciando uma fratura na estrutura do mosteiro. Não física ou material, mas espiritual e energética. Empresas, famílias e amizades, impérios, tribos e casamentos, antes prósperos e felizes, desmoronam diante da desatenção com movimentos dessa natureza. Ao contrário do que muitos acreditam, o maior perigo não vem de fora, mas reside latente e paciente do lado de dentro, à espera do descuido e do desequilíbrio para se manifestar e destruir tudo e todos ao redor, inclusive e principalmente a si mesmo. Somos hospedeiros, lanceiros e herdeiros da nossa própria tragédia. Não cabem lamentos nem reclamações. O mal-estar se instala de imediato na presença da discórdia e da incompreensão. A ambiência na cantina, onde todos os monges estavam reunidos para almoçar costumeiramente alegre e descontraída, restou pesada e sombria. Atônito, pedi que os dois me acompanhassem até o gabinete da direção. Embora não soubesse exatamente como agir, entendia que algo precisava ser feito de imediato na tentativa de impedir que o conflito se alastrasse e a desavença amargasse outros corações. Deixei que cada um expusesse suas razões, incentivei o diálogo e o entendimento, mas fui incapaz de costurar a paz. Estavam irresolutos e inflexíveis em suas posições e convicções. Se foram com a promessa de que refletiriam sobre seus comportamentos. Havia a necessidade premente de expandirem suas fronteiras internas para que um coubesse no coração do outro. Foi o meu pedido a ambos. Apesar de desejar, eu não acreditava que naquele momento isso fosse possível. Estavam fechados para a clareza do pensar e a serenidade do sentir, como sempre ficamos quando somos dominados pela intransigência, ódio ou mágoa. A irredutibilidade se sustenta na denominada certeza de túnel, aquela que o olhar se fixa em uma única direção, sem levar em consideração a enorme beleza e as mil possibilidades do universo que existe e pulsa além das paredes da incompreensão e da intolerância, que amiúdam e estreitam o objetivo e a verdade. Em momentos assim, se faz imprescindível que algo ou alguém seja capaz de demolir essas paredes para, então, encerrar os conflitos. A reboque, desaparecerão os sentimentos densos e sofrimentos que acompanham e estimulam a discórdia. Antes de viajar, o velho havia realizado uma palestra em que desenvolveu o seguinte raciocínio. Vivemos em momento planetário no qual
Ninguém ainda conseguiu se desligar por completo das influências que ancoram o atraso, estimulam os confrontos e aprisionam em vícios comportamentais que tanto postergam a evolução. Em maior ou menor grau, ainda oscilamos entre luz e sombras. A dualidade existe, mas não precisa perdurar. Em algum momento, há de ser superada. Uma jornada intrínseca e extrínseca a um só tempo, que não fala apenas sobre encontrar a paz, mas permite o movimento primordial à liberdade. Ser livre não é meramente fazer o que se tem vontade. Isto os inconsequentes e irresponsáveis sempre fizeram, sem jamais oferir qualquer vantagem evolutiva. Entre outras questões, a genuína liberdade versa sobre a desconstrução das prisões insalubres e dolorosas do sofrimento, nas quais cada um se coloca por desconhecer como aprimorar e conduzir as próprias escolhas. Acontece, às vezes, que não conseguimos enxergar as 1000 possibilidades que sempre estarão à nossa disposição. Quem diz que não tem escolhas, nada sabe sobre escolhas, revela imaturidade ou falta de coragem. Quando uma decisão não é capaz de gerar bem-estar, reequilíbrio e serenidade, significa que outra, ainda escondida ou inadmitida, está à espera. A recusa em agir ou reagir no modo automático, no qual, lançados pelos conflitos, ódios, medos e mágoas, costumeiramente despencamos nos despenhadeiros da dor, é passo primordial à transformação. A liberdade se inicia com a autopermissão de ir onde nunca estivemos dentro da gente. Não há outro jeito de encontrar o sagrado, abrir portas e seguir em frente. Faz-se necessário deixar morrer uma parte de quem somos todos os dias. Do contrário, não haverá espaço para alguém diferente e melhor que possa renascer em nós. O sofrimento não é normal e inevitável, porém, uma enfermidade da alma cujas raízes O sofrimento não é normal e inevitável, porém, uma enfermidade da alma cujas raízes remontam às próprias incompreensões típicas da imaturidade, apegada às asperezas, privilégios, impaciências e intolerâncias, usadas como lentes para interpretar o mundo e filtros para direcionar os relacionamentos. O cenário se apresentará cinzento, os personagens parecerão amargos e, a miúde, os resultados se mostrarão trágicos. Não se trata apenas da incapacidade de compreender pessoas e possibilidades, é bem mais. Tratamo-nos mal quando nos movemos por orgulho, vaidade, ganância, vingança e egoísmo. Sem darmos conta, geramos o mal-estar e as adversidades que vivemos. Fomentamos o celeiro das contrariedades e depois alimentamo-nos desses sofrimentos. Enquanto recusamos a encontrar as escolhas que afastem a angústia e reconduzam ao equilíbrio, desperdiçaremos um sem número de oportunidades de avanço e crescimento. Eram palavras valiosas à vida que também serviam de prenúncio aos acontecimentos que logo ameaçariam a integridade e a harmonia do mosteiro. Pela manhã, após o desjejum, os monges se dividiam pelos diversos cursos oferecidos. Almoçávamos. A tarde era reservada para leitura, conversas e reflexões. Antes do jantar, ocorria uma palestra comum a todos. Com pequenas variações, assim era a rotina do mosteiro. Naquela noite, conforme planejado, a palestra estava a cargo de Ibrahim. Pensei em alterar, porém considerei que se assim fizesse, passaria a todos a impressão de que ele sofrera uma punição pelo seu destempero na cantina. Eu não queria isso. No mais, o Alex também fora deselegante. Acreditei que, como tiveram uma tarde inteira para refletir e serenar os ânimos, não haveria problema. Eram pessoas adultas, cultas e bem preparadas. Ledo, engano. Equilíbrio emocional. Não se aprende nos livros. É uma conquista do espírito no decorrer da jornada quando consegue realizar trocas angulares e substanciais do fútil ao essencial, das conquistas rasas e imediatas àquelas de profundidade e eternas. Trata-se da arte da abnegação, fundamental ao equilíbrio e à força indispensáveis aos movimentos seguintes, senão nos manteremos estacionários em conflitos e sofrimentos sem fim.
Sem que eu fosse capaz de evitar, se instalara um duelo velado no mosteiro. 2 pequenos grupos disputavam quem detinha a razão e a verdade. Qual vontade prevaleceria em lastimáveis encenações de poder fútil e vazio? O tema da palestra versava sobre um texto de Platão denominado O Anel de Giges, ou Giges, no qual um pacato camponês, ao encontrar um anel que tornara invisível quem o usasse, passou a praticar atos abomináveis de ganância e vingança, antes impensáveis àquele homem aparentemente humilde. Ao ficar protegido pelo manto da invisibilidade, uma desconhecida e improvável personalidade revelara a verdadeira face do pastor. Desde o início da palestra, com evidente desvio de finalidade, Ibrahim fez um paralelo com a função recentemente ocupada por Alex, repleto de provocações subliminares às decisões do jovem coordenador. Argumentara de modo fictício, sem citar nome ou instituição, como indivíduos, sob os mais diversos e altruísticos pretextos, se valiam de cargos ou poderes pontuais para prejudicar pessoas com quem tinham problemas, antipatias ou rivalidades. Alguns cargos, pelos enormes poderes investidos, se equivaliam ao anel de Giges, ao revelarem aspectos ocultos da personalidade de quem os exerce quando se sentem intocáveis. A reação de Alex, embora franca, foi igualmente agressiva. Uma confusão sem precedentes se instalou. Nunca acontecera algo parecido no mosteiro. Graças à sensatez e à serenidade presente na maioria dos monges, os 2 grupos foram impedidos de prosseguir com as ofensas, evitando consequências ainda mais tristes e lamentáveis. Após o arrefecimento dos ânimos, sem prejuízo das emoções exaltadas, pedi que todos se recolhessem aos seus quartos. Era momento de pensar. Ninguém jantou naquela noite. Com o sono intermitente e agitado, acordei antes do amanhecer. Fui à cantina em busca de uma caneca de café. Eu estava muito chateado. Não apenas pelo mal-estar criado, mas pelo fato da confusão ter acontecido quando o mosteiro estava sob a minha direção. Para minha surpresa, ao chegar, encontrei o velho sentado a uma das mesas próximas à janela com vista para as montanhas. Ao me ver, fez sinal de que havia café fresco no bule. Enchi uma caneca e me sentei ao seu lado. Não encontrei o tradicional sorriso, tampouco qualquer traço de condenação em suas feições. Sua fisionomia era de serenidade. Entendi que ele já estava ciente do ocorrido. Antes que eu pudesse fazer qualquer comentário, Alex e Ibrahim entraram na cantina, acompanhados de Heitor, o monge argentino, psicanalista, escritor e meu grande amigo. De imediato, compreendi que o velho já conversara com Heitor. Em consequência, os monges tinham sido convocados para uma conversa. Todos devidamente acomodados, o bom monge pediu para que cada um expusesse suas razões na tentativa de explicar o ocorrido. Permitiu os contra-argumentos quantas vezes entendeu necessários. Não autorizou a partes ou interferências para que da conversa não se fizesse uma discussão. Ao perceber que os fundamentos se tornaram repetitivos, seja por desnecessidade em prosseguir, seja para não esgarçar uma relação já desgastada, encerrou o debate. Manteve-se em silêncio com a clara intenção de conceder tempo às indispensáveis reflexões. Um precisava ponderar os argumentos apresentados pelo outro, para compreender se eram úteis e aplicáveis ao seu jeito de pensar, sentir e olhar, e assim sair de onde estava, dentro de si mesmo. Após alguns instantes, ele pontuou: todos têm o direito de conduzir suas vidas da maneira que melhor lhes aprouver. Contudo, para cada ação existe uma reação conforme o movimento realizado, dentro e fora da gente, inexoravelmente. Bem-estar, alegria, encontros e avanços ou conflitos, ruptura, sofrimento e atraso. Quando existe um grupo de pessoas em torno de um propósito em comum, há de haver ordem, disciplina e respeito. Isso vale para empresas e famílias, instituições e irmandades,
amizades e casamentos, aqui no planeta ou nas terras altas. Ordem é uma determinação de origem superior, com o objetivo maior de estabelecer uma relação harmônica e próspera entre os integrantes de um grupo específico. Em alguns casos, como amizade e casamentos, não cabe a unilateralidade das regras, que devem primar pela pluralidade de opiniões na busca de um ponto comum, possível e saudável, com o aceite prévio dos envolvidos. Em outros, a relação hierárquica deve ser obedecida no entendimento que cargos e funções são distribuídos em razão da competência, capacidade e comprometimento dos seus integrantes. Quando assim acontece, geram soluções e constroem pontes. Do contrário, se tornam fontes de problemas e erguem muros. As diferenças de olhares não são antagônicas, porém complementares, cabíveis e bem-vindas, desde que expostas com respeito, clareza e serenidade. No mesmo tom, as decisões devem ser respeitadas. Aos que ocupam funções diretivas, jamais devem se permitir as tentações do orgulho, da vaidade, da ganância, do revanchismo, entre outras sombras. De outra face, não devem ter apenas o respeito como guia, mas também a humildade, a simplicidade, a compaixão, a sinceridade, a delicadeza, a firmeza, a justiça, a pureza, entre outras virtudes. Disciplina é o cuidado e a atenção com os preceitos indispensáveis da boa ordem, seja daquele que dirige, seja de quem é dirigido, para que os objetivos traçados em prol de um bem comum não se percam, porém restem direcionados rumo ao objetivo pretendido. Por sua vez, o respeito trata de regra fundamental de se colocar no lugar da outra pessoa, sem nunca fazer o que não gostaria de sofrer. E em um patamar mais elevado de dignidade, em entregar na mesma medida que gostaria de receber. Não disse mais nenhuma palavra. A intenção era de que as ideias expostas encontrassem lugar na mente e no coração dos monges. Pensamentos transmutam sentimentos, a depender do teor ou do quilate. Emoções impulsionam ou aprisionam o pensar. Portanto, este movimento simbiótico é a forja da genuína liberdade. Tudo mais são paredes erguidas em argamassa de devaneios e incompreensões na construção de antigos e recorrentes cárceres repletos de agonia e de dor. As fisionomias de Ibrahim e Alex estavam bem diferentes. Enquanto Ibrahim tinha os olhos marejados, Alex mantinha o semblante fechado. Em um tom de voz baixa, com evidente emoção à flor da pele, Ibrahim se confessou arrependido. Apesar de ter motivos para pensar que os monges mais experientes não devessem receber o mesmo tratamento dos recém-chegados quanto à escolha e alocação nos cursos, a forma como manifestou o descontentamento estava errada e agravou a situação. Perdeu-se de si mesmo quando se deixou irritar. Estava sinceramente triste por ter levado o mosteiro a tamanho conflito, próximo a uma fratura institucional. Pediu perdão a Alex e disse que repetiria o gesto perante os monges no café da manhã. Se tornara pública sua insatisfação e destempero, o pedido de perdão também deveria acontecer perante todos. Tomado por profunda alegria, o velho se levantou, trocou um forte abraço com Ibrahim e comentou: "A nobreza de seu espírito não me surpreende." Em seguida, o velho sussurrou como se falasse consigo mesmo: "Vocês não imaginam a intensidade da luz gerada através do reconhecimento do erro e do pedido sincero de perdão, um movimento fundamental ao auto-perdão e, por consequente, à libertação do sofrimento." Os olhos então se voltaram para Alex, o jovem e culto monge, em timbre seco e com poucas palavras disse que perdoava Ibrahim. Fez-se um silêncio ensurdecedor por outros fundamentos, conteúdos e explicações. Como acréscimo, Alex se limitou a lembrar que a adaptabilidade é uma virtude indispensável aos inerentes movimentos de mudanças. Quanto às ofensas proferidas na discussão com Ibrahim, justificou ter usado a linguagem adequada à situação.
respondera no mesmo tom da acusação. Sem deixar que o mal-estar se instalasse, o velho contrapôs de imediato. A atitude dos outros não é da nossa conta. Reagir da melhor maneira é a responsabilidade que nos cabe. Revela luz ou sombras, fala sobre quem somos e o que ainda nos falta aprender. Tudo mais são incompreensões reverberadas em raciocínios tortuosos na tentativa de negar a perda de mais uma oportunidade evolutiva. A indispensável resiliência é virtude necessária a quem recebe novas ordens e regras, mas também indispensável àqueles que comandam e orientam. Entregar a cada um conforme as suas diferenças demonstra equidade, uma virtude que exige percepção apurada e sensibilidade aguçada. Na emergência de um hospital, um paciente com risco de morte deve passar à frente de outro em estado de menor gravidade, embora este tenha chegado antes daquele. Quem conhece trigonometria não precisa voltar à sala de aula ao lado de quem aprende as 4 operações básicas de matemática. Por lógica e bom senso já as conhece. Diante de um muro alto, oferecer um caixote idêntico a 2 meninos de tamanhos diferentes significa a igualdade, um mesmo tratamento aos 2 garotos. De cima dos caixotes, a depender da altura dos meninos, permitirá que um veja o que existe do outro lado do muro, enquanto o outro fique impedido de descobrir. Entregar um caixote mais alto ao garoto de menor estatura, permitindo que os 2 enxerguem além do muro, concederá a mesma oportunidade a ambos. Como vê, a equidade, por vezes, é uma virtude mais refinada do que a igualdade. Fomos interrompidos pelos monges que chegavam para o café da manhã. Sem demora, Ibrahim cumpriu sua promessa ao admitir o erro e pedir perdão a todos pela confusão causada. Foi aplaudido demoradamente. Não era difícil de reconhecer a grandeza daquele homem. Alex se manteve calado. Numa lógica desprovida de valor, pensava: se ele está errado, eu estou certo. Era nítido em seus olhos a expressão da vitória. Naquela mesma manhã fui chamado ao gabinete da direção. Cheguei junto com Alex, o velho, o Heitor e a Valentina, uma monja admirada por muitos, poetisa de raro talento e engenheira aeroespacial por profissão nos aguardavam. Fomos convidados a nos sentar à mesa de reunião. O velho comunicou que Valentina assumiria o cargo de coordenadora geral dos cursos a partir daquele instante. As feições de Alex demonstravam espanto e decepção. Irritado, exigiu saber o fundamento da decisão. Foi o psicanalista Heitor quem explicou. Você esteve diante de um grande mestre, mas foi incapaz de reconhecer. Isso mostra que, apesar dos cursos que fez, dos livros que leu, ainda não está qualificado para funções de comando, pois desconhece os mecanismos básicos de autoconhecimento. Em outro momento, voltará a ter uma nova oportunidade. O jovem monge questionou quem era esse mestre. O velho? Ibrahim? O próprio Heitor? Queria saber. Foi o bom monge quem esclareceu. O erro, quando bem aproveitado, é o maior dos mestres. O erro sempre nos ensina algo que desconhecemos quando estamos dispostos a rever a rota para ajustar o rumo. Ensina a distinguir o certo do errado na forja ardente dos acontecimentos, a fazer reflexões cuidadosas para evitar a repetição de atitudes grosseiras ou negligentes. Do contrário, o erro será um eterno algoz a nos impedir de sair de onde estamos. A maneira de lidar com o erro revela a nobreza de caráter e a capacidade do aprendizado. O apego ao erro revela orgulho, vaidade e incapacidade de movimento. Usar o erro em favor do aprendizado fomenta o auto-perdão, impulsiona o amadurecimento, o desfazimento do mal, refaz o equilíbrio e estimula o bem-estar. A cessação do sofrimento exige disposição, coragem e amor próprio para ir à origem da dor e então a desmanchar por completo. Ninguém consegue isso sem educar a mente, serenar o coração e modificar hábitos no intuito de lapidar vontades e agregar virtudes e redirecionar escolhas. Não existe outro método de cura definitivo.
Tudo mais são terapias paliativas. Se tivesse prestado atenção à luz dos olhos de Ibrahim hoje cedo na cantina, entenderia melhor o que estamos falando. Inconformado, Alex disse que queria pensar. Precisava ficar sozinho, com o timbre de voz alterado. Solicitou uma licença para deixar aquele período de estudos imediatamente. Pedido concedido, saiu do gabinete de maneira estorvada. Em seguida, o velho comentou: ele voltará e chegará bem modificado. É um jovem inteligente e de bom coração. Precisa apenas arrancar as couraças do orgulho e da vaidade para encontrar a beleza do amor e o poder da verdade. Os erros são perfeitos para isso. Antes que traçássemos qualquer comentário, o bom monge disse precisar se preparar para a palestra daquela tarde. Levantou-se para se dirigir à biblioteca do mosteiro. Encantado, fiquei observando o seu caminhar de passos lentos, porém seguros. Ioskás. Poxa vida, hein? Mais uma dessas reflexões que você não sabe o que é, o que vem, como vai terminar e qual é a lição que você extrai, embora os textos do Ioskás nunca apresentam uma única lição. É de uma riqueza fora do comum. Poxa vida! Quando ele, aqui na parte final, né, o Heitor fala para ele que ele não conseguiu reconhecer um grande mestre, eu fiquei na dúvida também de quem seria esse mestre, né? E esse mestre é o erro. Como a gente precisa elevar a nossa capacidade, né, de entendimento para alcançar isso, né? O quanto o erro, que professor ou que mestre é o erro. Porque não é, né? O Júnior Legraz tem uma frase que eu gosto muito: não é errando que se aprende, é corrigindo o erro que se aprende. E é verdade. E todos nós, né, somos passíveis de errar. A questão é quando a gente, por orgulho, por vaidade, por seja lá o que for, insiste no erro. Né? Vocês veem que na coisa da discussão entre o Ibrahim e o Alex, né? É aquele famoso negócio, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Esta é uma reflexão que a gente realmente precisa começar a fazer. Muitos de nós já fazemos. Porque razão, cada um tem a sua. Todo mundo carrega aí um pouco da verdade. Verdade não é algo absoluto, né? Numa realidade de dualidade como nós vivemos. Essa coisa de você parar, ouvir o outro, ouvir mesmo, de verdade. Não é esperar ele falar para rebater, porque muitas vezes a gente vai conversar com alguém com o qual a gente já tem até uma certa animosidade. Perdão, gente. A gente já vai armado. Totalmente armado, esperando aquela palavrinha mágica para a gente explodir, né? Sempre na defensiva, quando na verdade o que a gente precisa fazer é realmente ouvir, é se colocar à disposição de ouvir. Vejam, às vezes a gente menospreza ou invalida algumas situações porque nós não concordamos com ela ou com a pessoa, enfim. E não nos permitimos sequer ouvir o que ela tem a dizer. Só um segundo, gente. Pronto. E a grande questão não é nem... veja, a questão de não ouvir é um fato. O problema é quando isso gera, né, conflitos, como gerou aí no mosteiro, abalando, né, a paz do local. A gente tem tanto para desconstruir ainda, tantas crenças, tantos conceitos, às vezes até preconceitos, tantas ideias, né, distorcidas, mas que estão aqui desde que a gente se entende por gente e que tantas e tantas vezes nos impede
às vezes de acessar conteúdos, pessoas que muito poderiam agregar conosco, mas essas travas não nos permitem olhar para dentro de si, no sentido de buscar formas de desconstruir isso que nos aprisiona, porque isso é uma prisão de fato. Como desconstruir essa prisão, e não é de fora, né, para dentro, é justamente o contrário, é de dentro para fora, é uma função de cada um de nós. E muitas vezes é através do erro, né, que a gente acaba aí galgando degraus que nos levam aí a níveis superiores. Eu separei aqui alguns momentos. Em situações de conflito, a lucidez, aliada ao equilíbrio emocional, se mostra mais útil, valiosa ou necessária do que qualquer genialidade ou diploma, sem importar a capacidade de cognição em resolver complicados cálculos matemáticos, citar autores consagrados ou o prestígio da universidade cursada. Lamentavelmente, tem muita gente que dá um excesso de valor a diplomas e títulos, que têm o seu valor, mas não valem nada quando você não tem sabedoria. E sabedoria não se aprende nos livros. Sabedoria é resultado das vivências. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Sabedoria é bagagem de alma. Por isso que às vezes a gente vê pessoas simples, analfabetas inclusive, donas de uma sabedoria que você fala, Pai amado, de onde surgiu essa criaturinha tão linda? Ela não precisa disso. A gente precisa aprender a dar o valor real às coisas. Quantas pessoas muitas vezes são humilhadas justamente porque não dispõem, né, de títulos e são verdadeiras pérolas. Sabe que uma vez, isso foi o dirigente da casa espírita que eu trabalhei, uma vez ele contou pra gente, numa das reuniões mediúnicas, é uma história obviamente real, que havia uma casa espírita e nas reuniões de mesa mediúnica, né, havia uns médiuns que trabalhavam como orientadores, né, os médiuns de psicofonia que recebiam, né, vamos usar esse termo, recebiam os espíritos, e havia uma senhorinha muito simples, exatamente como essa que eu disse agora, muito simples, simples demais. E era ela que fazia a abertura dos trabalhos, fazia a prece de encerramento, e um belo dia um cidadão decidiu afastá-la, e colocou uma outra pessoa para fazer esses trabalhos. E ela começou a perceber, né, que ela já não era tão bem-vinda ali ao trabalho e ela acabou se afastando da casa. O que aconteceu é que os trabalhos desta casa começaram a degringolar. Não havia mais a estrutura de antes. E um dia, numa manifestação mediúnica, um espírito, né, amigo da casa, veio passar o recado àquela pessoa que tinha afastado a senhora, dizendo assim, ela é uma mulher muito simples, mas ela é a médium mais estruturada desta casa. Ela dá uma sustentação que poucos aqui conseguem imaginar. Então era ela, na simplicidade dela, na sabedoria dela, no amor dela, na verdade dela, que dava sustentação. Aquilo serviu de lição, se eu não me engano, eu não vou lembrar porque essa história eu ouvi já há muito tempo, ela acabou voltando para casa. Então a gente precisa entender que conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Equilíbrio emocional, sem sombra de dúvidas, entra na casa da sabedoria. E não se aprende em livros como o próprio texto disse, né? Deixa eu ver aqui mais um trechinho que eu fui printando aqui. Um momento. Equilíbrio emocional não se aprende nos livros. É uma conquista do espírito no decorrer da jornada. Não há a menor dúvida, né?
As diferenças de olhares são antagônicas, porém complementares, cabíveis e bem-vindas desde que expostas com respeito, clareza e serenidade. O fato de se pensar diferente não é um problema. Muitas vezes as ideias realmente se complementam. A questão é quando a gente quer impor. Às vezes, eu sempre disse assim, tudo vai da forma de falar. Há formas e formas de se falar. Quantas e quantas vezes a gente já não lidou com pessoas que tinham uma ideia diferente da nossa, e em diálogos de todas as ordens, aconteceram situações onde o conflito, né, se deu, e situações onde não houve nenhum tipo de conflito. Pelo contrário, as informações realmente se complementaram. Por quê? Porque provavelmente foram lidadas de ambas as partes com serenidade, com respeito. Porque não adianta você querer impor. A gente não está aqui para isso. Quando a gente, de repente, né, entra num processo de conflito, como esses dois meninos entraram, e a gente realmente, já que faltou equilíbrio emocional naquele momento, vamos dizer assim, mas depois a gente reflete e repensa, e percebe que a gente cometeu um erro, reconhece esse erro, isso sem dúvidas é muito valioso e realmente é um grande... Aí você percebe o quanto o erro realmente é um grande mestre, né? E essa coisa de pedir desculpas, a gente sabe que não é uma tarefa simples. Há que se trabalhar realmente com um aspecto muito importante, a humildade. Porque errar não é o problema. É persistir neste erro, ou não aprender com ele. O erro é uma ferramenta sem dúvida nenhuma, né? Uma ferramenta de evolução. Então ele diz aqui, o velho, né? Vocês não imaginam a intensidade da luz gerada através do reconhecimento do erro e do pedido sincero de perdão. Um movimento fundamental ao auto-perdão e, por consequente, à libertação do sofrimento. Outra ação aqui indispensável, auto-perdão. Sem isso fica complicado. Não adianta a gente fazer uma coisa e depois ficar se arrebentando. Por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Por que isso? Por que... Não, pelo amor de Deus. Não. Então, antes de mais nada, se trabalhar para liberar este auto-perdão, né? Aí tem uma parte aqui, final, já lá mais pro finalzinho, que o velho fala: a atitude dos outros não é da nossa conta. Reagir da melhor maneira é a responsabilidade que nos cabe. É exatamente aquela frase. Não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E esse nos acontece pode ser uma situação, pode ser a ação de uma pessoa sobre nós. A ação é dela, não é minha. Eu preciso ter controle sobre aquilo que eu faço, que eu penso, que eu sinto. É o 90/10, né? 10% é o que nos acontece, 90% é como nós reagimos àquilo que nos acontece. E é exatamente isso que vai revelar, né, dentro da dualidade, aquilo que é mais intenso em nós. Eu diria que praticamente aquilo que nos domina. Não tem aquela história, vocês já me viram dar esse exemplo várias vezes, de um sábio que está sentado contando uma história. Eu não vou lembrar aqui os detalhes, mas ele comenta, né? Existem 2 cachorros dentro de mim, um mau e um bom. E alguém pergunta para ele qual deles é o mais forte. E ele responde: aquele que eu alimento mais. Se eu alimento, né, o bem, obviamente que eu estarei evoluindo, crescendo e me fortalecendo nessa energia. Se eu alimento o oposto, não tem como, né? Aqui aí depois ele fala, né? Porque a grande briga do Ibrahim era o fato dele ser um monge antigo e o Alex veio depois, mas o Alex se tornou coordenador e acabou, né? Atuando. Isso gerou um conflito e o monge dispõe ali uma série de exemplos, né, de que essa questão de tempo, de estar mais tempo no mosteiro,
não é não é algo a ser considerado como, não é uma qualidade, né, gente? Aí ele dá o exemplo do hospital. Então uma pessoa que está ali no hospital e de repente chega uma emergência, é claro que aquela emergência vai ser atendida primeiro, né? Então a gente precisa entender a igualdade e a equidade. Ele dá aquele exemplo do menino, né? 2 meninos num muro, só que um é alto, o outro é baixo. Você dá um caixote do mesmo tamanho para os dois, você está agindo com igualdade. Só que eles não têm o mesmo raio de visão, ou o mesmo nível, não é raio não, nível de visão. Quando você dá para o maior um caixote e para o menor você dá um caixote maior para eles terem o mesmo nível de visão, aí é equidade. E é o que ele falou, né? A equidade, por vezes, é uma virtude muito mais refinada do que a igualdade. Então, cobrar certos resultados por uma formatação, porque ele é mais velho de empresa, ele tem mais direitos, é complicado. Às vezes o outro quem entrou é mais competente. Tem até tem um texto, deixa eu ver se eu acho, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu encontrei aqui, vou ler aqui esse texto para vocês. Um funcionário com muitos anos de empresa estava irritado porque um jovem contratado havia pouco tempo foi indicado pelo patrão para uma vaga a qual o antigo empregado pleiteava. Essa vaga implicaria em um aumento salarial e responsabilidades equivalentes. Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu e foi promovido para um cargo superior ao meu. O patrão então respondeu: João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho um problema para resolver e gostaria de sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. A contragosto e até um tanto indignado pelo estranho pedido, o funcionário foi e voltou quase 1 hora depois, pois havia aproveitado para fumar, tomar café na padaria da esquina e conversar com conhecidos que passavam. Retornando o patrão perguntou: E aí, João? E João respondeu: Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. O patrão perguntou: E quanto custa? João respondeu: Isso eu não perguntei, não. O patrão perguntou novamente: Eles têm quantidade suficiente para atender todos os funcionários? João: Isso eu também não perguntei. O patrão: Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? O João respondeu: Não sei não. Então o patrão disse: Muito bem, João, sente-se ali naquela cadeira e aguarde um pouco. O patrão pegou o telefone e mandou chamar Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Juca partiu para cumprir a missão e em 8 minutos voltou. O patrão perguntou: E então? Juca respondeu: Eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para o nosso pessoal. Se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão a R$1 o quilo, o melão a R$ 1,20 a unidade e a laranja a R$ 20 o cento, já descascado. Mas como eu disse que a compra seria grande, eles me deram 15% de desconto. Aí aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo as informações, o patrão dispensou. Voltou-se para João, que permanecia ali sentado, e perguntou-lhe: João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? João respondeu: Nada sério não, patrão, esqueça, com licença. E João deixou a sala. Não é por nada não, antes de fazer o comentário, mas que frutinhas baratas, hein? Rapaz do céu, onde é essa quitanda? Pai amado, veja, R$1,50 um abacaxi. Mas vamos lá. Esse texto, ele acaba complementando, né, essa parte. Então o rapaz, o novato, entre aspas,
Ele simplesmente trouxe o serviço completo, sem que o patrão pedisse. Isso é atitude, isso é proatividade. Tem gente que, se você falar, né, se você pedir para fazer qualquer coisa, ele vai fazer só aquilo. Tem gente que não, ela já tem uma visão quase de 360 graus, ela sai fazendo tudo. Não é tempo de casa que traz esse tipo de, vamos dizer, de qualidade ou de habilidade. É uma habilidade desenvolvida, sim, mas a pessoa traz isso com ela, já está na natureza dela. Então, assim, eu tô com 50 minutos de vídeo aqui. Esse texto, né, nos apresenta o erro, mais uma vez, como um grande mestre. E realmente, se você parar para pensar, quando alguém erra, aquilo revela de fato o caráter, né? A nobreza de caráter e a capacidade da pessoa aprender. Quando ela não aceita, como, né, o Alex pensou, né, que se o Ibrahim está certo, eu estou errado. Não era essa a questão. Era o quanto ele também poderia ter extraído um aprendizado. E o que ele fez? Pediu para sair, embora o monge disse que ele volta, né? Pode ser até que gere algum texto aí depois. Mas, de qualquer forma, usar o erro em favor do aprendizado nos impulsiona, nos ajuda a corrigir, a melhorar, a crescer, a evoluir, né, a cada um de nós, e isso também, obviamente, vai impactar no externo. Erros, de fato, são grandes mestres. O Vital já fala há muito tempo, né, também nos textos dele, da questão de quantas pessoas que muitas vezes parecem nos atrapalhar ou estão numa situação que nos desafiam, também são nossos mestres. Porque, de alguma forma, a gente ainda precisa desses professores. E quanto mais a gente se dedica a aprender, menos a gente precisa deles. Por isso que é tão importante a gente expandir e olhar as coisas de uma visão mais ampla. Sem também ficar pensando que tudo é para nos agredir, tudo é para nos afetar. Não, as pessoas têm opiniões, têm os seus conceitos, têm a sua forma de sentir e de pensar, assim como nós temos a nossa. E a gente não quer agredir o outro. Por que o outro vai querer nos agredir? Existem pessoas que agridem outras? Existem, mas às vezes a gente generaliza e é preciso olhar para isso também. Aprender a respeito é fundamental, minha gente. Você pode não concordar, sequer gostar, mas respeito é fundamental. Tá certo? Eu deixo aí então a leitura deste texto do Instituto IOSCAS, publicado no último dia 5/5/2025, um grande mestre. A gente se vê aí num próximo conteúdo, crianças. Fiquem com Deus. Um beijo carinhoso e até a próxima.